Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro de Salvador, na Bahia, professor e proprietário de escola de idiomas nos Estados Unidos, Teacher Daniel. Obrigada por sua participação, Daniel. Como vai, Renata? Tudo bom? Prazer é todo meu de estar aqui com você. Ai, que bom, Daniel. Obrigada por ter aceito o meu convite. Claro. Daniel, há quanto tempo você mora nos Estados Unidos e aonde você está? Hoje eu resido em Orlando, na Flórida, e nós chegamos exatamente no dia 29 de julho de 2015. Então, completei no 29 de julho passado, nós completamos 6 anos de Estados Unidos. Daniel, você tem uma escola de idiomas que você já planejou sair do Brasil e abrir esse empreendimento na Flórida, Orlando. Foi algo, acredito que foi pesquisado, é onde você queria ter a sua escola, ou não, você chegou com um outro objetivo e a escola foi surgindo? Sim e não. Na verdade, eu fiz um teste, eu passei 40 dias anteriormente dessa minha vida em definitivo, no mesmo ano, inclusive, entre abril e maio, eu vim para os Estados Unidos a convite de um grande amigo de infância. Na ocasião, eu tinha uma empresa de consultoria na área de investimentos em Salvador, e tinha trabalhado já durante muito tempo em bancos, principalmente nas áreas de investimentos internacionais. Então, ele queria uma pessoa para que atuasse especificamente nessa área, num escritório que ele tinha de contabilidade. E aí ele me fez convite e diz, olha, vem para cá, vamos testar, vamos ver o que é que você acha, vamos ver como é que o meu público, que é 90% de brasileiro, ele vai assimilar isso, vai entender, vamos começar a montar um setor de investimentos na linha financeira aqui no meu escritório. Então, eu topei a proposta e vim para cá, e aí, ao final de diversos dias atendendo pessoas, uma dessas pessoas, nos últimos 10 dias que eu fiquei, sentou na nossa frente para ter uma consultoria, e ela sinalizou que se a gente tinha interesse numa consultoria também de negócios, porque ela estava vislumbrando talvez montar um negócio e tinha uma escola de inglês à venda próxima, e aquilo me deu meio que um estalo, porque eu fui criado em escola de inglês em Salvador. Então, a primeira escola de inglês que minha mãe abriu, de uma franquia que hoje, infelizmente, não existe mais, eu digo infelizmente porque eu adorava aquela marca e o método que traziam, que era a Pink and Blue, que depois virou PBF, e que é da mesma fundação Fisk. Então, com o falecimento do Mr. Richard Fisk, alguns anos atrás, a Pink and Blue acabou virando Fisk também. E a primeira Pink and Blue que teve em Salvador, na Bahia, foi exatamente da minha mãe, e foi em 77, no ano que eu nasci. Então, eu lembro muito bem de eu ser aquele tipo de filho que era buscado na escola e levado para o trabalho da mãe para fazer o dever de casa no trabalho da mãe dentro da escola e conviver com aquilo minha vida inteira. Então, meio que me sinalizou, dizendo assim, poxa, mas uma escola de inglês nos Estados Unidos, isso meio que não faz sentido, todo mundo aqui já fala inglês, por que alguém vai querer aprender inglês? Porque eu não conhecia o universo desse público, que hoje, se você pensa em Orlando, por exemplo, Orlando tem uma comunidade brasileira de quase em torno de 120 mil habitantes. Estados têm uma quantidade até muito maior. Então, eu não estava vendo esse universo. Foi aí que surgiu essa escola, e aí essa escola eu fui atendido pelos donos, que viram em mim um perfil do que eles buscavam, que era uma pessoa que já tinha uma experiência na área de ensino. E aí eu acabei largando de mão o fato de vir para trabalhar com esse amigo meu e virei um empresário nos Estados Unidos na área de ensino com uma primeira escola aqui em Orlando, uma escola menor, um pouco menor,
e posteriormente abrimos a segunda escola, que já é uma escola maior, quando nós já estávamos vislumbrando o visto de estudante, a acreditação, todo o processo que a gente teve que viver para conseguir fazer com que essa escola se transformasse numa escola internacional e que recebesse alunos internacionais. Em termos de burocracia, como você falou, vocês tinham já uma escola no Brasil, que a sua mãe iniciou, Uhum. e você vivenciou, né, essa administração, essa parte, porque você foi crescendo e até então contribuindo com a escola da sua mãe. Em termos de burocracia, como que você sente ser um empreendedor, abrir uma empresa no Brasil e agora você está tendo a experiência de abrir uma empresa, um negócio nos Estados Unidos? Excelente pergunta. E é uma pergunta que a maioria dos empresários tentam também fazer na grande maioria das vezes que eles me encontram. Primeiro, eu tive 3 empresas de diferentes mercados no Brasil, né? Então, eu soube trabalhar, lidar com diferentes serviços, não só com escola, eu tive outros ramos e outras atividades. Então, empreendedorismo era uma coisa que já estava meio que no sangue. O principal fator é que a empresa aqui ela é livre de travas burocráticas ou travas governamentais, na grande maioria. Então, salvo algumas exceções, mas os modelos da microempresa, que nem a empresa que nem a nossa, elas são empresas que não possuem, primeiro, a carga tributária que existe no Brasil. Então, no Brasil, o governo é seu sócio. Aqui eu não tenho essa condição, tá? No Brasil, as leis trabalhistas acabam também sendo seus sócios, porque também levam uma série Uma boa. de coisas quando você tem funcionário e trabalha com leis trabalhistas no Brasil. Então, tem uma série de fatores que aqui te favorecem, mas que você também tem uma necessidade importante de conhecer, porque não é só o fato de ser mais simples ou menos burocrático que você não tem que se aprofundar, porque é uma questão também de hábito. É difícil você se habituar com um funcionário que, na realidade americana, te troca pela escola da esquina por $1 a mais e que simplesmente te diz tchau, amanhã não É, venho mais, entendeu? Então, claro, não é uma grande maioria, a gente tenta sim, trazer para que uma respeitabilidade entre os funcionários para que eles possam sim, te dar um aviso prévio, etc. Mas é mas uma coisa acontece. com muita facilidade, né? Então, isso eu tive que me habituar, isso talvez tenha sido a parte mais difícil, entendeu? Como eu já tinha um amigo na parte de assessoria contábil e tinha trabalhado com ele durante 40 dias, fazendo esse estágio na parte de assessoria contábil, eu já estava meio que introduzido nessa área. Então, isso eu não tive grandes dificuldades. Claro, você vai adequando, melhorando, se habituando, buscando sistemas, conhecendo o mercado, principalmente no que diz respeito a isso, mas eu acho que o principal é o fator burocrático. Hoje, nos Estados Unidos, se abre uma empresa em 24 horas. Uau. Você tem tudo pronto para você organizar, ir num banco, abrir uma conta em 24 horas. E isso no Brasil você sabe que não é uma realidade. Não. O grande vilão dos empresários no Brasil é a carga tributária? Na minha ocasião, a carga tributária representava 46% do meu negócio. Então, você Uau! imagina o que são 46% batendo asas, né, do Sim, seu sim. lucro. Então, respondida a Esse é um pergunta. aspecto importantíssimo, talvez o mais importante. Entendi. Daniel, entramos, né, recentemente em uma pandemia que ela está já indo embora, mas que está retomando com máscaras também, né? As coisas estavam indo para a normalidade quando, de Uhum. repente, estamos retomando a rotina de máscaras novamente, enfim. As suas escolas eram 100% face-to-face, né? Que é o famoso presencial, né? Exatamente. Tá até aqui, ó, do meu ladinho aqui, porque Aham. voltamos a usar Sim, máscara na escola voltamos, também. exato. Como que você É, se, como que você Primeiro, se assim, uma adaptou? coisa que era importantíssima para a gente é que a metodologia que a gente aplicava lá atrás, quando a gente não era uma escola de visto, era uma metodologia focada em conversação. Então, assim, meio que não faz muito sentido você ter uma metodologia que trabalha tanto a parte de comunicação usando máscaras e não Verdade. vendo fala, não vendo movimento de Os boca. lábios. Isso.
Quando a gente transformou a escola numa escola internacional, escola de visto, nós buscamos manter o DNA. Então, o fato de manter o DNA também nos proporciona ser uma escola que a gente chama especialista em Communicative English, que é a nossa especialidade, né? Que é Uhum, comunicação e foco em conversação. E a uhum. máscara iria também atrapalhar naquele momento. Bom, a Sim, gente não tinha opção. Então, qual foi a opção que aconteceu? Durante o meses de março, quando aconteceu o shutdown aqui na Flórida principal, nós fomos para o modelo online durante um certo período e determinamos que todas as aulas voltariam ao normal, face-to-face, a partir do dia 31 de agosto, quando a gente começou, porque estava exatamente dentro do mesmo calendário onde as escolas públicas aqui na Flórida voltariam também ao face-to-face. ok. Então, todo mundo já conhecia um pouco mais sobre o vírus, já via que não era muito da forma que aconteceu, como todos estavam falando. Então, no início, criou muito pavor, todo mundo com aquela distância de um do outro, com muito mais profundidade. Você ia para os parques naturais, você vê que os parques naturais, que a gente tem muitos aqui na Flórida, todos vazios, as pessoas querendo distância de você. Então, não tinha mais disso, porque, claro, o conhecimento das pessoas também aumentou, o conhecimento dos cientistas, da ciência aumentou sobre o vírus, e a gente começou a conseguir voltar com segurança. E um grande detalhe importante é que a gente acabou trazendo uma leva de alunos que já não aguentavam mais ter aula online. É Então, você verdade. imagina, de março a agosto, eles já não estavam, porque a aula online, querendo ou não querendo, ela é deficiente em determinadas áreas do ensino. Então, eles recuaram no aprendizado, e aí a gente meio que ficou impressionado com o volume de pessoas que estavam interessadas em transferir para a nossa escola para a aula presencial. Porque quando as fronteiras fecharam, a gente não teve mais como receber alunos vindos de outros países. Então, consequentemente, as escolas de línguas que nem a nossa acabou sendo vivendo de Afetada. alunos e vivendo de alunos internos, de alunos que Hum. já estavam nos Estados Unidos e que não voltaram para os seus países de origem. Então, a gente acabou vivendo das transferências entre escolas. E o Ah, maior atrativo que a nossa escola teve foi o fato de ser presencial. Impressionante, diferente de todos os demais. Todos os demais estavam funcionando normalmente, mas eles queriam aula online. E esses que vieram para a gente foi para que a gente começou com as aulas presenciais. Então, assim, eu lhe digo que a gente teve, claro, tivemos casos de Covid, nada sério. Estabelecemos uma política de Covid bem interessante para a sala. Então, quando tinha alguém infectado, ia para a quarentena. A gente procurou seguir o que o CDC estava nos recomendando, como uma empresa que estava reabrindo. Então, a gente seguiu à risca, adaptando algumas coisas de acordo com a necessidade do nosso serviço, da nossa empresa. Mas se eu tive aí, sei lá, 5 casos de Covid no período inteiro, sem nenhum tipo de gravidade, foi muito. Porque em sala, mantendo a limpeza, a higiene, a gente limpava as salas de uma turma para outra, os alunos usando máscaras. Eu busquei com que os professores usassem os face shields e não as face masks, porque conseguimos ver o movimento da boca do professor. Então, como a gente trabalha com professores americanos, é importante para o aluno estrangeiro ver isso. Isso tudo a gente manteve e, graças a Deus, tivemos muito sucesso nessa escolha. o que que a pandemia, o que que você aprendeu mais com a pandemia? Que ter tido ela nos Estados Unidos foi muito melhor do que se eu estivesse no Brasil. Boa resposta. Pois é. Daniel, Essa. Pois não, por favor. eu trabalhei durante a pandemia inteira, porque eu trabalhei de caixa em uma grande rede de supermercado. Uhum, Então, o que eu percebi que durante a pandemia, assim, nem eu, nem meus colegas de trabalho, nós não tivemos problemas de ter pego, né, o vírus, enfim. uhum, E uma coisa que eu falo, e assim, não parou, e o mercado lotado, porque as pessoas abasteciam as casas, enfim, aquelas filas enormes, e eu manuseando aqueles produtos o tempo todo. E como você falou, enquanto as pessoas evitavam, passava longe das pessoas, eu tinha contato com as pessoas o tempo inteiro, que eu trabalhava no uhum, comércio. Então, eu acho que duas coisas a pandemia me ensinou. A primeira é que existe uma seleção natural do universo, do todo, de alguma forma, porque eu estava sendo exposta o tempo todo junto com os meus colegas de trabalho e com aquelas prevenções básicas, mas, enfim, né, é uma exposição.
E enquanto uns choram, outros vendem lenço. Porque o mercado nunca faturou tanto. Não é verdade? Não só é verdade, como muitas coisas também ficaram sem entender, né? Eu ficava me perguntando e para outras pessoas por que o americano esgotavam os papéis higiênicos nos supermercados. E eu não entendia porque estava sempre sem papel higiênico. E aí, será que eles estão indo mais ou menos no banheiro porque pegaram o vírus? Será que tem alguma necessidade de ter tanto estoque de papel higiênico em casa? Aquilo para mim era engraçadíssimo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo curioso. Então eu ficava também me perguntando sobre isso. Mas a administração que cada pessoa teve com o vírus em si, a meu modo de ver, foi muito daquilo que a gente tem como crença, né? Tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu fui uma pessoa que foi criado a vida inteira por uma yogi naturalista, que foi vegetariana durante 44 anos de idade durante 44 anos da vida dela, e que achou que para o filho dela nunca teria necessidade de tomar uma vacina e que eu teria que pegar todas as doenças para criar anticorpos. Isso de fato aconteceu. Eu peguei todas as doenças e nunca tomei nenhuma vacina. Então, eu não Sério? tenho nem a marquinha daquela do BCG que todo mundo tem, o Sei. brasileiro que fica, não tenho nada daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei também todas elas. Eu peguei sarampo, eu peguei catapora, eu peguei cachumba, peguei todas elas e, de uma certa forma, eu fiquei imune depois disso. Então, primeiro eu trago aquilo que você tem como histórico familiar, né? Eu aprendi disso dentro de casa. Venho de um perfil de vida saudável. Então, eu não tenho nada que possa me colocar como um grupo de risco. Então, eu sou uma pessoa que come bem, se alimenta saudável, pratica exercícios, assim como toda a minha família. Eu tenho 3 filhas pequenas, tenho um filho mais velho, tenho 3 filhas pequenas, e todos lá em casa foram sempre acostumados a comer comida orgânica. Minhas filhas nunca tomaram lactose, sempre tomavam leite sem lactose quando tinha necessidade. Então, a gente trabalhou sempre muito a homeopatia, a gente sempre trabalhou muito produto natural, e isso gerou também nelas um anticorpo diferente, Sim. algo diferente. Minhas filhas não têm costume de tomar remédio de farmácia, a gente sempre parte com o natural. Então, eu tinha muito isso como crença. Então, quando a gente começou a se expor, aquilo de que alguns, eu não sei se o fato de alguns vendem lenço, mas, claro, tiveram pessoas que se beneficiaram demais na pandemia, tiveram nichos de trabalho que se beneficiaram demais sobre Eu isso. observei isso. Talvez, nosso negócio não tenha sido um deles, claro, ao contrário, nós sofremos um Exato, bocado, exato. principalmente porque pessoas voltaram para os seus países de origem. Mas eu, como pessoa, não vi o medo que a grande maioria estava vendo. Entendeu? Então, tanto eu como minha família, a gente via de uma outra forma, né? Isso aí. Inclusive, esse processo de vacinação a gente também enxerga de uma outra forma, né? Tudo isso está Entendi. acontecendo. Mas nós vimos claramente que eu tive necessidade de comprar máscaras para a escola e eu paguei $99 numa caixa de 50 máscaras. E aquilo para mim Exato. era um absurdo. É O por isso que eu Amazon falei. estava trazendo produtos, álcool em gel faltando, e pessoas até ensinando como fazer álcool em gel. E meu Deus, a que ponto a gente chegou nesse processo? Você fazer estoque Enquanto de uns produtos. choram, outros vendem lenço, Não, Daniel. certeza. Mas teve uma coisa super interessante. O boom que teve do mercado digital, não do mercado em si, mas de aulas online, foi um negócio fabuloso. Empresas que davam aulas online, inclusive concorrentes nossos, escolas de inglês, não só daqui, mas muitas, inclusive da China, da Coreia, cresceram absurdamente. Se você hoje observar, eu tenho grandes dificuldades de achar professores de inglês aqui nos Estados Unidos para ensinar para nós, porque as empresas coreanas e chinesas estão contratando um monte deles, pagando bons, excelentes salários para dar aula à distância, o que foi também ocasionado pela pandemia, né, que não tinha isso no passado. Então, diversos nichos de mercados talvez que você não conheça, que eu não conheça, que devem ter crescido absurdamente, e que a gente Verdade. ainda não sabe, entendeu? Porque não é nossa área. E o que você identifica mais como ser humano, a sua essência, o seu propósito? Ser professor ou ser um gestor, um empresário?
No ramo do curso de inglês é muito difícil você despregar um do outro. Primeiro porque teacher está também no sangue. Então, a primeira vez que você se acostuma com sala de aula, você não quer sair mais. E eu, por diversas vezes aqui, a gente tem um sistema de quando falta um teacher, ou um teacher vai ter que faltar aquela semana. Normalmente, quem pula para dar aula é o Daniel, o teacher Daniel, que gosta, porque tem isso no sangue. E, ao mesmo tempo, eu acho que você, quando está dentro da sala de aula e pode também gerir um negócio que é no ramo de ensino, você se autoavalia, você tem uma capacidade muito próxima de avaliar o seu professor, porque a essência de uma escola de inglês é ensino. Então, se você não vê que seu professor está dando uma aula com qualidade, se você está fazendo com que o seu professor pregue a atenção do aluno durante um período longo, porque as escolas hoje de vistos, a gente tem que ter no mínimo 4 horas e meia por dia. Não é fácil você manter a atenção do aluno durante 4 horas e meia se você não tiver uma aula dinâmica, uma aula com qualidade. E eu, como sendo professor e dono do próprio negócio, eu consigo avaliar isso mais de perto, entendeu? Eu não Sim. preciso ter uma pessoa, eu consigo fazer isso muito próximo. Eu fui do tipo de empresário, Nata, que eu lembro quando eu comecei a escola nos Estados Unidos, a gente fazia de tudo. Então, eu abria a escola às 7h30 da manhã, limpava, às 8h30 recebia alunos, dava aula, terminava o horário, eu administrava, na parte da tarde, depois do almoço, eu limpava novamente para esperar os alunos da noite, e aí que eu ia para casa para cuidar de filho, para voltar para dar aula à noite. Então, eu vivi essa rotina facilmente quase 2 anos até a escola ganhar um outro corpo, entendeu? Entendi. Mas faço tudo de novo, sem Sim. medo algum. E hoje, se você anda aqui na escola ou vê, eu sou a pessoa que vê a gota do café que caiu no chão e que quer limpar, ou que vê que está faltando o papel higiênico no banheiro e precisa ser trocado. Então, é sempre parte dessa gestão que não consegue também sair do sangue, entendeu? Além da gestão, Daniel, é a paixão pelo que você tem, né? Não Uhum, como business, mas como um cenário de propósito, né? uhum, Uma escola de ensino ou qualquer outra paixão de outras pessoas, né? E a persistência também. Além da paixão e da persistência, como você falou, e eu faria de novo, foi difícil e eu faria de novo. Isso se chama paixão por um uhum. propósito. Você acha que quando você começa um propósito, um negócio, além disso, eu acho que tem que envolver muita fé, não é, Daniel? Entra essa parte, né? Porque Tem, sim, muitas bastante. vezes é difícil, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes tem choro. Então, se não tiver, eu acho que a fé, eu acho que não consegue ir, né? Eu acho o seguinte, você tem que, em todos os momentos, acreditar que vai dar certo. Quando você opta, e vou lhe dizer, a América ensina isso muito bem. Você tem duas opções. Você pode aprender o que a América está te ensinando com dor ou com fé. Então, se você tem a capacidade de aprender com fé, você sempre vai acreditar que aquilo que você está fazendo, mesmo que com todas as dificuldades, uma hora vai surtir um efeito porque você está fazendo bem, você está fazendo de forma positiva, para que você também cresça e que o seu negócio cresça. Então, eu sempre tive isso muito próximo, até também por uma questão de cultura familiar, de dizer o seguinte: a partir do momento que você faz uma coisa onde você emprega uma energia positiva, que vai fazer o bem a você e aos demais, não tem por que dar errado. Pode até demorar um pouco, mas vai dar certo. E assim eu insisti. Então, se você me pergunta assim, no início de América, como foi, a adaptação é terrível, é sofredor. Mas primeiro, é mais fácil para quem sabe a língua, eu já tinha inglês fluente, é mais fácil. E aviso a todos aqueles que acreditam que tem inglês fluente no Brasil, que quando vem para cá achando que é fluente, não é. Você ainda fica ainda mais fluente, porque viver a cultura nativa ainda é muito diferente do inglês que a gente aprende no Brasil. Então, eu já tinha inglês fluente, o que me facilitava, mas ainda assim, a mudança de hábito, a mudança de rotina, você trazer uma família que está apostando em você, uma família que está acreditando exclusivamente no seu trabalho. A minha esposa não falava inglês na ocasião, então você tinha que fazer as coisas por si e por ela.
na hora de fazer um mercado, na hora de instalar uma luz, na hora de mudar de um apartamento para outro e pedir para que a troca da internet. Então, É, tudo fica nas suas costas, entendeu? sobrecarga. Coisa que no Brasil você está acostumado que todos façam a mesma coisa. Olha, uma coisa que eu achei impressionante, eu pintei o quadro, eu tive filhas gêmeas americanas aqui, quando eu cheguei em 2016, minhas filhas nasceram. E eu pintei o quarto delas. E eu falei, meu Deus, eu nunca pintei nada na minha vida. O que eu vou fazer? Aí eu peguei dicas com alguns alunos que pintavam, faz isso, faz aquilo, porque eu tinha daquilo de que americano faz tudo. Poxa, americano faz tudo em suas casas, por que eu não posso fazer, né? Exato. Aí eu fui no Home Depot, que é um paraíso da construção, né? Aí fui Uhum. no famoso Home Depot, e aí a pessoa te instrui o tipo de tinta que vai para aquilo, o tipo de material e tal. E aí eu fui assistir vídeo de YouTube para aprender como é que pinta. Aí eu pintei um quarto todo rosinha, fiz um quarto Oh, bonitinho para gêmeas, etc. Mas foi uma experiência que eu nunca teria se eu continuasse no Brasil, entendeu? verdade. Então, Elas sabem falar português, suas menininhas? sabem, as três falam português gringado, sabe como é o português gringado, né? Então, Sei, sei. minha filha mais velha de 7 anos já fala a papel, ela já troca muitas coisas. A gente tenta forçar mais a língua portuguesa em casa, porque naturalmente o inglês vai ser a primeira língua delas, não tem como combater isso, mas a gente tenta forçar. É difícil muito mais para mim, porque como eu tenho o inglês no meu dia a dia, chegar em casa e ver minha filha falando comigo em inglês, você meio que no automático vai respondendo em inglês, É sabe? verdade. Mas a gente tenta se policiar. Então eu já respondo, eu já tento, olha, em casa português, vamos lá, vamos É verdade, cuidar Daniel. disso. Mas elas falam porque a gente quer que elas consigam ter contato com as pessoas no Brasil, com os avós no Brasil, com os tios no Brasil, né? E Sim, é se elas perderem importante. isso, não vai ter. É importante ter. E aí que vem o bilíngue também, né? Elas querem, a gente quer que nossos filhos sejam Óbvio. bilíngues, né? Mas sua esposa não fala com elas no português, Agora já assim, o tempo todo? no português fala, no português fala. Uhum. Então ela, na verdade, o que está faltando na minha esposa é o mesmo policiamento que o meu, porque ela entende o inglês e responde em português. É importante que ela diga para as meninas, olha, quer falar aqui dentro de casa, fala em português. Ah, Você sabe que o entendi. papai e a mamãe entendem, mas fala em português, porque a gente quer que vocês continuem falando português, entendeu? Se não tiver isso, vão perder com muita facilidade. Ô, Daniel, para uma pessoa que está no Brasil e ela gostaria de vir para os Estados Unidos estudar na Life USA Orlando, Uhum. quais são os critérios que essa pessoa precisa, que está lá no Brasil, para vir fazer uma inscrição e estudar na Life USA Orlando e ser um estudante? O que ela precisa? Tá, muito legal a sua pergunta, porque a gente está vivendo uma nova era de aprovações consulares, né? Uhum. Por que eu estou te falando isso? Os consulados no Brasil meio que trocaram quase que 100% dos seus oficiais e a gente tem uma nova safra de pessoas mais jovens, de pessoas que não estavam vivendo naquilo. Até o próprio embaixador foi trocado. Então, muita coisa foi trocada no Brasil para esse brasileiro que quer vir como estudante, tá? O primeiro de tudo é se descobrir se você tem realmente o perfil. Então, a gente recebe aqui todo tipo de pessoa querendo ser simplesmente um estudante internacional. E a gente começa a fazer determinados questionamentos para saber, olha, tudo bem, é sua vontade ser um estudante, mas será que você tem um perfil para passar numa entrevista consular? Porque o pior é ali. Se Uhum. matricular na escola, conseguir o documento I-20 necessário para você aplicar e etc., é a parte mais fácil. Mas você passar na entrevista é a parte mais difícil. É. E aí, o que precisa de fato essa pessoa? O perfil hoje que o governo americano busca é da pessoa que quer vir aprender e voltar para utilizar no seu país de origem o inglês que aprendeu. E não Então, ficar. exatamente. Principalmente era Biden, por mais que a gente saiba que eles têm um propósito imigratório um pouco diferente do que era Trump, mas ainda assim a gente vê que o número de negativas é muito alto. Então, as pessoas vêm para os Estados Unidos, aprendem o inglês e aplicam aquilo que aprendeu, seja no seu próprio negócio, seja na sua atividade profissional ou no seu curso acadêmico que tem uma necessidade. É isso que eles querem ver. E engana-se aquele que pensa que o cônsul não tem essas informações registradas nos seus sistemas. Os consulados, eles digitam o seu CPF, digitam o que tem ali, eles têm já informações daquela pessoa.
Então, por mais que a pessoa leve documentos, leve extratos bancários, leve sponsors, leve uma série de coisas, o que vai valer é o foco daquilo que o estudante é, não daquilo que ele está trazendo. Então, vou te dizer casos práticos. Famílias de empresários que querem fazer com que a sua esposa, porque trabalham junto na mesma atividade, a sua esposa vai assumir determinada área que precisa do inglês. Vão vir, vão estudar durante um ano, vão trazer essa experiência de vivenciar a cultura americana também para seus filhos, mas vão voltar no ano que vem, ou daqui a 2 anos. Ou alguém que pensa em aprender o inglês para dar continuidade numa faculdade americana aqui nos Estados Unidos, porque quer ter um pós-graduação ou uma graduação nos Estados Unidos. E aí, quando concluir esse programa, está voltando para o país. Então, é esse o modelo que eles querem encontrar na grande maioria, né? Então, o meu primeiro conselho, verifique se você tem esse perfil. A gente oferece alguns questionamentos, a gente tem uma linha de algumas perguntas de praxe que os oficiais nos consulados já fazem para que você tenha uma base. Recomendo, sim, empresas que prestam serviço de consultoria, não digo nem de consultoria, mas de auxílio no visto. Tem algumas empresas que fazem isso. Por favor, não é qualquer uma. A gente sabe que tem empresas que não são sérias e que fizeram trabalhos no passado que não são muito legais, e a gente teve esse histórico aqui, mas tem sim empresas sérias, tem gente fazendo um bom trabalho. E a gente aqui na escola costuma recomendar só quem está fazendo, tem um histórico de fazer bom trabalho que nem esse, bons trabalhos que nem esse aqui para a gente. Parceiros. E assim a gente recomenda. São parceiros que treinam a pessoa para uma entrevista. Então diz, olha, esse é o tipo de pergunta, que resposta que você vai dar? Olha, esse é o documento que vão lhe pedir. O que tem nesse documento que você realmente é tão diferenciado que você pode conseguir ser um estudante nos Estados Unidos? Porque às vezes uma resposta mal elaborada já é uma negativa no visto, né, Daniel? Estraga tudo, absolutamente tudo. Então, casos práticos de pessoas dizendo o seguinte, você vai viajar? Vai. Seu marido é dono de empresa, ele vai com você? Vai. O que é que ele vai ficar fazendo lá? Vai trabalhar remotamente. Acabou. Ali já disse que isso não pode e que ele já foi negado por causa dessa razão. A gente teve casos desse tipo. Então, você precisa dar um suporte de saber que o seu marido vai ficar apenas vindo lhe visitar e continuar trabalhando para lhe manter nos Estados Unidos, para manter a esposa e os filhos nos Estados Unidos. Se o marido está dizendo que vai se mudar junto e vai ficar trabalhando remotamente, na cabeça do cônsul já pensa, será que lá a empresa dele ficando sozinha sem ele vai conseguir ter o retorno suficiente para manter a família nos Estados Unidos? Então, é uma série de coisas que quem está sendo entrevistado não se imagina. Mas Verdade. o cônsul sabe. Ele sabe exatamente disso, entendeu? Muita gente fala, Daniel, sobre a comprovação de renda, o valor mínimo, né, que de repente a pessoa tem que apresentar para o cônsul, o valor mínimo. Claro que tudo depende de uma série de questões, de perguntas e de perfil. Mas vamos falar da parte prática, que é dinheiro. Qual que é o valor mínimo hoje que uma pessoa precisa ter para falar assim, não, agora a gente começa o processo? Tá, primeiro tem aspectos aí não só da escola, aquilo que a escola exige em si, mas também do Estado. Então, nosso custo de vida aqui é diferente do seu na Pensilvânia. Então, quando se avalia o montante que o aluno está apresentando como capacitação financeira, se avaliam esses requisitos. Então, primeiro, qual que é o custo de moradia, de alimentação e de transporte nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, para que esse aluno possa sobreviver estudando durante o período que ele está se programando para isso. Aí nisso vai incluir mensalidade da escola, os custos de despesa com material acadêmico, etc, etc. Aqui, se eu lhe disser, a média em torno do que as pessoas pedem para comprovação escolar, para a nossa escola, em torno de 13 a 14 mil dólares por ano para um aluno, durante um ano. Se ele traz dependentes, em torno de 4 mil dólares por dependente. Então, vamos supor que um aluno que tenha esse marido e um filho, a gente está falando de 8 com 13, de 21 mil dólares que ele teria que apresentar em valores que podem ser extratos bancários, conta corrente, investimento, poupança, pode ser no Brasil, não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser uma conta no Brasil e a gente faz a conversão do dólar aqui, quando chega. Daniel, mas esse valor... desculpa. Pois não. Esse valor Isso não é um conta valor... bens, né?
Desculpa, bens não Não contam, tem né? não conta e nem pode. Tem que Ah, ser tá. valores disponíveis, Em tá? espécie, tá, E com liquidez. Tem que ter tá, liquidez para que ok, isso possa pagar a possível uma necessidade deles aqui. Só ok. que o cônsul, quando avalia, ele não avalia só o que a escola está pedindo de informação financeira. Ele avalia muito mais que isso. Ele sabe Sim, que o custo, que o salário mínimo da Flórida é em torno de US$ 22.000 por ano e que na cabeça do americano não se vive com menos do que US$ 22.000 por ano. Então, pelo fato da escola estar pedindo isso, ele não se limita ao cônsul só o que a escola pede. Ele faz um cálculo a mais. Então, a gente costuma dizer ao aluno, nunca vá com aquele valor exclusivamente que a escola está pedindo. Porque lá eles vão querer ver um pouco mais. Ele sabe que não é essa a realidade. Ele sabe que você chegar aqui, por exemplo, eles conhecem que Orlando tem uma deficiência em transporte público, que você possivelmente vai ter que comprar uma moto ou um carro. O que ele sabe que o valor do aluguel aqui custa X e que se você quiser morar sozinho, você não vai conseguir pagar esse aluguel com esse valor que a escola pediu. Então, uma série de coisas que ele sabe, entendeu? E que variam de estado para estado. Mas, em média, aqui na Flórida, especificamente Orlando, você vai ver as escolas pedir entre esse valor que eu te falei, US$ 13.000 para um aluno, até 19, US$ 20.000, a depender da mensalidade da escola. Tem escolas que têm mensalidades mais caras, que têm um programa mais caro, consequentemente, eles têm que pedir valores também mais altos. e esse aluno, vale lembrar que esse aluno que entrou como estudante, ele tem que ter a obrigatoriedade de cumprir uma carga horária como aluno, que é o que Uhum. geralmente as pessoas, às vezes, acham que vão se matricular, chega na escola, não cumpre a carga horária porque está preocupado em trabalhar, e a gente sabe que o visto de estudante não está autorizado a trabalhar, Uhum. e entra nesse conflito, porque a pessoa ela tem que apresentar uma carga horária, né, Daniel? De que veio para estudar e não para trabalhar. Então é bem legal Exatamente. que você explique isso. A carga horária hoje exigida por lei mínima para que você tenha direito a ter um visto estudante são 18 horas semanais. Então, 18 horas semanais, na grande maioria das escolas, você tem aulas com 4 horas e meia de duração por dia, né? De segunda a quinta-feira. Algumas escolas têm um cronograma acadêmico de só dar aulas nas sextas e nos sábados. Nova York tem muito disso. Pensilvânia também tem escolas que fazem dessa forma. Aqui em Orlando nós também temos escolas que fazem sim, onde a pessoa tem 9 horas de aula na sexta e 9 horas de aula no sábado. Desde que cumpram as 18 horas semanais, está dentro da lei, tá? O grande detalhe é que isso que você falou, o estudante internacional, ele não tem o direito de trabalhar nos Estados Unidos, a não ser que seja contratado pela própria instituição ou por seus parceiros diretos, parceiros que tenham contratos com essa escola. Então, quando a gente fala on-campus ou off-campus, que são os dois tipos de trabalho do aluno F1, significa on-campus trabalhando dentro da própria escola. Nós vimos um potencial naquele aluno e aquele aluno ele pode prestar um serviço para os alunos que já existem. Então, ele aprende Uhum. inglês e nas horas que ele tem livre, ele pode trabalhar pela escola. Com remuneração ou sem, tá? E também pode trabalhar nas empresas que têm contratos com essa escola. Suponhamos que eu tenho um contrato com uma empresa que presta serviço na área de tecnologia. Então, aquela empresa ela pode também empregar um aluno nosso porque ela tem uma parceria com essa escola, porque ela tem um contrato firmado com essa escola de prestação de serviço. Então, a gente também pode viabilizar desse jeito. Só que não é fácil. É um processo burocrático que tem a imigração por trás, você aplica para uma alteração de status, você tem que aplicar para registrar ele no Social Security americano, para receber um Social Security Number. Então, tem uma série de coisas que delongam um certo tempo. No nosso caso, muito mais difícil, porque a gente tem a regra de que para trabalhar conosco tem que ter inglês fluente. É, Então, normalmente, a gente pega alunos que já estão num nível mais advanced, avançado, né? intermediate advanced, entendeu? Então, a gente pega um aluno até lá e que não tem muito tempo, porque já vai concluir o programa. Então, daqui que ele espere que a migração resolva e aprove a vaga dele, demora um certo tempo. Até lá, ele já concluiu o curso. E aí, como funciona? Então, tudo isso tem que ser avaliado, entendeu? Para que o aluno não se prejudique e para que também porque também é um processo caro, não é barato, tem FIIs que ele paga. Hoje ele vai gastar em torno de US$ 750 em FIIs para a Que imigração são só para taxas, aplicar. né? São taxas, entendeu? Que são cobradas por processo de mudança, né?
Ô Daniel, nesse momento que você recebe qualquer aluno, a escola, ela vira responsável dessa pessoa, né? Uhum. De certa forma ou de toda forma? Praticamente de forma integral, porque a escola está autorizando aquela pessoa a ter um status nos Estados Unidos, né? Então, o poder imigratório daquele indivíduo está na mão da escola. Ah, tá. Por isso que é importantíssimo o aluno seguir as regras e as políticas de imigração e da escola, porque são traços separados. Então, se o aluno não frequenta a aula dentro da carga horária que a escola determinou ou que a imigração determinou, ele pode ter o seu I-20, o seu F1 terminado. Se o aluno ele não tem a aprovação acadêmica necessária, porque quando você pensa em vir aprender inglês, você tem que ter uma progressão acadêmica. Então, se você repete muito o nível porque você não está aprendendo, significa que você não está utilizando do seu tempo livre para estudar. Você tem que estudar e você tem que ser aprovado, você tem que passar. Então, quando o aluno também não tem uma progressão acadêmica, ele também está colocando em prejuízo o seu status conosco. E a escola que detém esse controle. Então, essa relação aluno-escola tem que ser muito próxima. Ele tem que avisar se ele muda de endereço, ele tem que avisar se ele mudou o e-mail, se ele tem que avisar se ele vai trocar de sponsor, se ele não vai dar, tudo isso, porque a gente é a ponte dele com a imigração. E tudo isso, Renato, é muito transparente. O aluno tem acesso a isso. Aliás, uma coisa que eu adoro nesse país, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa jurídica nos Estados Unidos, na grande maioria delas, sem a necessidade de terceiros. É só saber o inglês, saber a língua e ler manuais. Então, eu já entrei em processo imigratório para minha esposa, como minha dependente, lá atrás, no passado, e não precisei de ninguém, pagar ninguém para isso, porque a imigração tem um manual, te ensina como deve ser feito, o passo a passo, e pronto, é só você seguir aquilo. Então, você tem escolha. Se você se sente seguro porque você fala o inglês, você entende o que você está lendo, você pode fazer sozinho também. Então, o aluno tem também essa opção. Ele tem um leque de informações aberto e disponível nos sites do SVP e do SIVAS, que são os dois órgãos da imigração que nos regulam. Então, eles podem fazer isso tranquilamente, entendeu? Só que precisa aprender inglês. Entendi. Uma outra pergunta. Não, perfeito sua explicação, Daniel. Uma outra pergunta que eu acho que surge bastante, né? E se eu entrar com visto de turista, né, que seria mais barato, eu poderia, durante o percurso ali, o tempo, fazer a mudança de status para um visto de estudante, eu entro como turista, que seria mais barato, que não é barato, né? E tem toda essa burocracia do processo imigratório, enfim. E você aceita essa troca de status? Na verdade, quem tem que aceitar a troca de status não somos nós, a imigração. Ah, tá. Então, a gente efetua a matrícula daquele aluno por um processo que a gente chama de change of status, que é o processo de mudança de status. Engana-se ele se pensar que vai ser mais barato, ao contrário, porque além de todas as taxas que o aluno que vem do Brasil normalmente paga vindo com o visto do Brasil, ele ainda paga aqui as taxas de imigração e ainda uma pessoa para prestar esse serviço, para fazer isso para ele, né? Então, é mais caro, sim, fazer o processo de mudança de status. O que não acontece na mudança de status, que é o que a maioria quer se escapulir disso, é a entrevista consular. Então, ele vai apenas passar por uma avaliação documental, que aí aquilo que se apresenta como documento serve como prova para o agente de imigração aqui nos Estados Unidos para que ele aprove a sua mudança de status. O grande detalhe é que quando você muda status nos Estados Unidos, você fica impossibilitado de deixar o país. Então, qualquer pessoa que, quando faça alteração de status, deixe o país, aquele status cai automaticamente. Então, ele teria que reiniciar, na teoria, todo o processo novamente para que ele reestabelecesse o status de estudante. Então, você também não tem a liberdade de poder ir e vir quando você faz a mudança de status. Daniel, o que acontece, por exemplo, para uma pessoa que está com uma intenção ou desespero, não sei, e ela mente durante a entrevista e esse visto é negado? Qual que é quando o visto é negado, qual que é a punição? É porque às vezes as pessoas elas não têm muito noção a gravidade do que é um visto negado, né?
A depender da negativa, de fato, eles não têm. Entendeu? Tem que entender uma coisa que eu nunca me esqueço. Quando eu, lá em 2016, fiz minha entrevista, eu já estava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil para fazer minha entrevista de visto de trabalho nos Estados Unidos, que eu fui um H-1B, eu fui um visto H-1B na época, e eu voltei para o consulado para fazer minha entrevista, porque eu queria o visto no meu passaporte, eu quero a liberdade de ir e vir, né? Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu vi que eles têm um histórico da minha vida inteira. Eles sabem que eu entrei a primeira vez nos Estados Unidos aos 13 anos de idade, e quem estava Uau. viajando comigo, e por que que eu vim fazer, o que que eu vim fazer em Orlando quando eu vim conhecer a Disney aos 13 anos de idade. Eles sabem que depois eu voltei com minha esposa para cá, quando eu vim de lua de mel, ou que voltei depois de fazer enxoval da nossa... Eles sabem tudo, eles têm o histórico de tudo. Então, quando se mente sobre algo, ou porque você não mencionou porque tem um parente nos Estados Unidos, ou porque talvez o marido venha antes e queira trazer a esposa depois, a esposa não diga nada, eles não só podem lhe impedir de ter um visto no futuro, e no futuro que eu digo nunca mais, como também pode cancelar seu visto, caso você já tenha um visto de turismo e esteja pleiteando um visto de estudante. Então, Uau. tivemos casos de pessoas que foram fazer a entrevista de estudante e porque o histórico do que ela tinha anteriormente não estava batendo com o discurso dela, eles cancelaram os dois. Não aprovaram o estudante e cancelaram o de turismo. E essa pessoa fica impossibilitada de entrar durante 10 anos na América. 10 anos. Uhum. É Então, não mu- é uma coisa simples. É importante sempre com eles falar a verdade. Sempre. Porque tudo está lá informado. Daniel, como que você vê assim a sua avaliação como empresário? Por que os Estados Unidos ele se recupera tão rápido a sua economia? Primeiro, você tem o meio empresarial com fôlego, né? Quando você, primeiro de cara, você não tem carga tributária, todo o recurso que o empresário ganha, ele pode utilizar para reinvestir e contratação de mão de obra. Então, consequentemente, você gera aí, você vê por que é um país que gera tantos empregos, porque você tem fôlego na contratação de mão de obra, você tem empresas que têm condição clara de crescimento, porque você não tem carga tributária alta, né? Uhum. Hoje, os Estados Unidos, sendo de um país com a liberdade que tem, a grande maioria do americano, para você ter uma ideia, ele não tem nível superior. Ao contrário do Brasil, que você tem hoje pessoas que só se recolocam no mercado, se colocam no mercado caso tenham um nível superior. Nos Estados Unidos é o contrário, É entendeu? Nos verdade. Estados Unidos, fazer uma faculdade é caro. Ou você é um excelente aluno, ou você é um bom esportista, ou você tem muito dinheiro. Então, você só tem essas opções para você faculdade. Então, consequentemente, os trabalhos de linha de manutenção, de chão de fábrica, são trabalhos que são facilmente completados aqui nos Estados Unidos. Então, a pessoa não sente vergonha em ser uma atendente de McDonald's, a pessoa não sente vergonha em trabalhar no 7-Eleven, porque isso é muito comum. Eles se enxergam nessa visão com muita facilidade. E mesmo nesses cargos, você tem qualidade de vida, você tem respeito, você consegue adquirir a roupa de marca que o que tem mais dinheiro também consegue, você consegue ter veículos, carros de qualidade à sua mão, você consegue morar em bairros bons. Então, você tem uma série de fatores que proporcionam quem tem valores mais baixos de ganho terem qualidade de vida, como também os ricos e etc., quem tem uma renda maior. Claro que tem uma diferença, a gente percebe isso, mas não existe uma classe de Discrepância. pobres, e isso não tem uma coisa tão grande. Além do que, e isso ficou claro agora na pandemia, eu não sei se você também teve essa percepção, mas os benefícios que o governo soltou no governo, na população, foi um negócio surpreendente. Então, assim, famílias que têm 3, 4 filhos se beneficiaram um monte, porque eles deram... Teve gente que teve até $1.600 por componente criança. familiar. Era um negócio surpreendente. As empresas ganharam fôlego com linhas de crédito de juros de 1% ao ano. Isso não se vê no Brasil,
né? Então, você vê, inclusive, dívidas perdoáveis, eles lançavam através do SBA, que é o órgão deles para pequenas empresas, as dívidas sobre empréstimos perdoáveis, você aplica para o perdão e você simplesmente não precisa mais pagar essa dívida. Então, uma série de fatores que agora, na pandemia, ficou muito claro, e que lá atrás eles já trabalhavam essas linhas de benefícios, né? O americano tem como recorrer a linhas de benefícios. Então, empréstimos baratos, você financia coisas e contrata dinheiro com custo baixo. Então, tudo isso proporciona um giro de economia com muito mais facilidade, entendeu? Entendi. E o dólar, sem falar que o dólar é uma moeda fortíssima no mundo inteiro. Fortíssimo. Então, isso também ajuda bastante. É o grande maestro, né, dos regentes aí. Exatamente. Daniel, qual é a frequência que você vai ao Brasil e o que você encontra no Brasil que você não encontra aqui? Primeiro, Orlando, por ter tanto brasileiro, a gente acaba encontrando também muita coisa, tá? Mas eu acho que, respondendo primeiro a pergunta, a frequência, pelo menos uma vez por ano. Eu sempre vou ao Brasil. Normalmente eu tenho ido nas últimas vezes, porque minha esposa é muito família. Então, no período de Natal, a gente tem ido até mais do que no verão aqui, que lá é inverno, porque eu sou de Salvador e você ir para o Salvador no inverno é chato, é muita chuva. Então, eu prefiro, mesmo que seja por um período mais curto, que é de Natal e Ano Novo, eu curti um pouquinho do verão da Bahia. Para mim é fundamental para revigorar, né? Mas eu acho que o principal que eu sinto, porque produtos em si você encontra. Eu encontro Sim. um azeite de dendê, eu encontro um peixe, um camarão para fazer minha moqueca. Você encontra aí, eu não encontro. Aqui, não, onde você está, eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil. Mas aqui, por exemplo, a minha vizinha é baiana e faz acarajé e vende acarajé, por exemplo. E aquilo já me deixa feliz da vida, né? Então, esses produtos eu encontro, mas o que mais faz falta é o temperinho que você está acostumado a comer de lá. As pessoas que estão aqui nunca cozinham da mesma forma que a minha sogra cozinha muito bem, a pessoa que trabalha com ela já há muitos anos também cozinha muito bem. Eu sinto demais um tempero e também amigos. Amigos talvez seja o que a gente sinta mais também, né? A rotina americana é muito intensa para que você consiga a vida social com tanta facilidade. Então, não é fácil você... E outra coisa, essa história de dizer, deixa os filhos com alguém, vamos para sair. A gente tem babá em casa. Não é fácil isso acontecer, entendeu? Então, se eu me recordo aqui, eu devo ter saído com minha esposa nos últimos anos, talvez umas 4 vezes, sozinhos eu e ela, porque sempre a gente procura programas que as meninas possam estar junto, que os filhos possam estar junto. Normalmente a gente procura nesse sentido, entendeu? Ops. Desculpa. Voltou. Tem problemas, Daniel. Pode concluir. Então, a gente costuma procurar lugares e ambientes que sejam especificamente para elas. Entendo. Né? E no Brasil não tem isso. Deixa com a sogra, deixa com o sogro, ou então com a tem uma pessoa em casa que cuida, com a tia, etc. Isso é mais fácil, entendeu? Entendi. E invertendo a pergunta, o que você encontra nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil? Número 1... Daniel? Desculpa, tá bem chato aqui. Desculpa. Imagina. Número 1, segurança. Sem sombra de dúvida, tá? Qualidade de vida, porque aquilo que eu te falei, você tem acessibilidade de coisas com preço mais justo, de qualidade. Então, são os dois aspectos. E o fato de eu ter hoje a possibilidade, no meu caso, por exemplo, que tenho 3 filhas pequenas em idade escolar, e que meu filho mais velho já mora com a mãe no Brasil, mas eu tenho aqui 3 filhas pequenas que em idade escolar me custariam uma fortuna ter essas meninas na escola no Brasil. Plano de saúde no Brasil ia ser uma fortuna para uma família inteira. Então, tem uma série de fatores aí que encareceriam absurdamente o meu custo de vida e que aqui a gente, graças a Deus, não tem isso. Então, quando se busca essa mudança de país, você também vai sabendo disso, entendeu? Entendi.
E qual a sua dica brazuca, Daniel, para quem tem vontade de vir para morar nos Estados Unidos? Não venha na doida, que nem diz na Bahia, né? Não venha assim espontaneamente. Pesquisa um pouquinho. Esse programa. Busca pessoas que já moram aqui, que possam te falar da realidade. Não acreditem naquilo tudo que vocês assistem, que vocês ouvem. A realidade de quem mora aqui é bem diferente. Né? Busquem pessoas que já estão aqui. Eu lembro que há uns anos atrás, Renata, eu fiz um texto no Facebook e coloquei assim, olha, por já estar muito tempo adequado à cultura, um pouco mais adequada à cultura americana, eu me coloco à disposição para ajudar aqueles brasileiros que tenham interesse em migrar com dicas de pessoas, de Que uma já estão pessoa aqui. que já viveu aqui de fato, que sabe as experiências que já viveu. Porque eu já fui passado para trás, eu já aprendi, já comprei carro, já tive plano de saúde, já bati carro, uma série de coisas que eu já vivi, que tem muita gente que não viveu ainda e que se assusta quando vem para cá, por exemplo. Então, eu coloquei isso uma vez no Facebook, eu recebi numa única noite 126 e-mails. Só de pessoas querendo informações de tudo que é tipo. Acabei respondendo um a um, mas eu parei, nunca mais botei o anúncio. Mas todos eles ficaram muito gratos porque ouviram de uma pessoa sobre a própria experiência. Tá? O que criam hoje, e o universo da internet, da rede social, é um negócio incrível, criam uma imagem do que é a América hoje, que é muito diferente. Não é assim como todos pensam. Tem dificuldades, tá? E o Acreditem. propósito desse programa, desse podcast que nós criamos, né, eu criei junto com meu sócio, o Nelson, que está aqui. Quando eu trouxe essa ideia para ele e que ele aprovou, porque é ele que faz tudo isso aqui acontecer, a mágica acontecer, que eu queria trazer essas experiências de pessoas que estivessem aqui, que a gente não encontra na internet, porque as pessoas realmente mostram as coisas que querem mostrar na internet. Então, esses depoimentos que eu trago, seu e dos outros episódios das outras pessoas, são depoimentos reais. E cada um na sua profissão, cada um no seu ofício, cada um com o seu desafio, mas que alguém identifica cada um com o outro, sabe? De repente, um empresário que queira vir para cá, ou um estudante, ele se identifica com o seu episódio, né? Então, eu tenho também um rapaz que veio aqui LGBT, que ele falou que a discrepância de ser um gay no Brasil, Daniel, Desculpa. Imagina, de ser um gay no Brasil, eu fiquei assustada com a informação que ele trouxe, e de ser um gay nos Estados Unidos. Ele nunca teve problema aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, ele foi muitas vezes quase agredido. Então, entendeu? Então, eu acho que o propósito maior desse programa, o objetivo, né? O meu propósito, a minha energia, o meu amor, a minha paixão, é realmente levar ao brasileiro, ou à pessoa que queira vir para cá, entretenimento e informação. E por isso que cada convidado tem uma história diferente, tem profissão diferente e contribui muito de forma diferente. E você vai ver que esse seu trabalho, os frutos disso são muito mais duradouros. Porque o grau de confiança que existe nessa sinergia com a experiência de cada um e com a vida de cada um é muito maior do que aquilo postado ou inventado. Então, e o principal de tudo isso, aqueles que querem, claro, né? Mas eu, na grande maioria das vezes, eu convivo aqui com pessoas do mundo inteiro, na nossa escola, e com gentes com todos os tipos de socorro, que pedem socorro para todos os tipos de coisa. Eu lembro lá no início, quando a gente tinha, hoje não tem menos, mas lá no início, os alunos vinham pedindo para que a gente ajudasse a instalar luz na casa. Uau. Ou que a gente colocasse, porque eles não falavam inglês. Então a gente acabava ajudando neles a instalar luz, a instalar internet. E a gente vê a dificuldade que a gente pensa, poxa, mas é uma coisa tão pequena, mas faz tanta diferença num processo como esse de mudança, que a gente não tem, que as pessoas que estão vindo, assistindo aquilo que querem assistir, que é criado na grande maioria das vezes, não tem a menor ideia, ou vem com uma imagem diferente. E isso que você está fazendo, e eu venho assistindo alguns outros episódios, inclusive assisti de uma colega sua aí de Pensilvânia, que eu acho que é a primeira dama da Pensilvânia, recentemente eu assisti o dela. Gisele Fetterman. Então,
Isso. Então, eu assisti o dela recentemente e achei incrível. Inclusive, ela está perdendo até o brasileiro dela, o português dela. Por causa Verdade. Tá aqui desde o 7, né, Daniel? Pois é. É uma história incrível. Parabéns pela tua iniciativa. Muito legal. Muito obrigada, Daniel. É bem desafiador, como qualquer negócio, como qualquer business, né, que a gente começa. Eu vi também pelo seu desafio de montar a escola. O meu não é menor. O meu desafio é grande também, mas tem muita paixão. Eu falo que é meu filho, né? Eu acordo, eu quero saber do meu canal, eu vou dormir antes, eu olho o meu canal. Eu dei um nome para ele, né? O nome dele é canal, mas em inglês é channel, né? Eu falo meu channel. Tô com uma pronúncia boa, teacher. Tá que bom. Meu channel. É o meu channel, sabe? Channels, tá bem, a mamãe tá aqui, vamos crescer forte e saudável. Converso com ele, porque eu acho que tudo tem energia. A gente tem que conversar com quem colocar energia boa e amor no que a gente tá fazendo. Sem dúvida. Você tem toda a razão. Daniel, então vamos deixar aí suas redes sociais da escola. Se você quiser falar de valores, você fica à vontade. Se você quiser só deixar os contatos para as pessoas entrarem em contato com seus atendentes, fique à vontade ao seu momento. Perfeito. A escola tem um website que é hoje o nosso principal linha de acesso, que é o lifesaorlando.com. Ali, em todas as páginas, vai ver um íconezinho para o nosso WhatsApp. No site em si, a gente não tem os valores, mas a gente tem o passo a passo por um processo, seja um processo de novos alunos vindo do Brasil, seja um processo de alunos que queiram transferir para a nossa escola, de outras escolas que já estão nos Estados Unidos. Então, tem um passo a passo, tem a leitura daquilo que é necessário, e eu tenho duas incríveis pessoas, chamada Aline e a Juliana, que são da área de admissions aqui, que vão atendê-los maravilhosamente bem e explicar no detalhe o que é necessário, tá? A gente tenta fazer sempre consultoria, então vocês vão ver um modelo de análise de perfil também, porque a gente precisa dessa análise de perfil, como havia ali comentado anteriormente. Nossas redes sociais, o Instagram, vocês podem ir LifeSA Orlando também, sempre LifeSA Orlando, e também o nosso Facebook também, LifeSA Orlando. Tá, essas informações vão constar aqui abaixo, viu, gente? Na descrição do vídeo. Às vezes a pessoa não entende a pronúncia, alguma coisa, né? É só acessar aqui abaixo na descrição do vídeo. Vai constar o Instagram da Life USA Orlando, o Facebook e o site. Para quem às vezes não entendeu a pronúncia, alguma coisa, pode acessar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o meu Instagram, né? Aproveitando aí a oportunidade também da sua audiência com seus alunos, que eu sei que eles vão te assistir. Por favor, me sigam no Instagram. Se inscrevam no canal, assistam aos outros episódios do Teacher Daniel e dos outros também. O meu Instagram é Renata Carvalho, EUA, de Estados Unidos da América. Renata Carvalho, EUA. Muito obrigada por sua participação, Teacher Daniel. Muita boa sorte, muito sucesso, saúde e Deus proteja aí sua família. Obrigado, Renata, foi um prazer, parabéns pelo seu canal, muito legal, e aquilo que você precisar, e se vier um dia aqui que querer pegar um sol na Flórida, fique à vontade, a casa está aberta, foi um prazer. Somos em 3, hein? Eu, o marido e o Nelson, hein? Tá aceitando, tem problema. Então tá bom. Obrigada, Teacher Daniel, sucesso, obrigada. Obrigado, tchau. Gente, um recado final. Esse conteúdo está disponível nas 2 plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, a gente tem o link do Patreon, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que é brasileiro, tem uma história de vida interessante e legal e gostaria de compartilhar com a gente, nosso e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está gostando das entrevistas, compartilhe, dê o like. Comente o que você achou da entrevista e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.